Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Como vocês podem ver aí no slide, eu tenho a difícil missão de trazer 4 doutrinas em 1 hora. Então eu preciso que vocês estejam bem atentos, fiquem comigo em todo momento, para que haja uma compreensão clara sobre esse assunto, que está interligado, né? Que é um assunto interligado, e por isso será possível falar sobre esses 4 nessa manhã. Irmãos, antes de lermos Atos 9, eu queria dizer que essa é a penúltima aula antes da aclamação. Então, é muito importante, essa aula hoje ela é muito importante, porque eu vou tocar em algumas questões práticas da importância de sermos aclamados como membros e qual é a expectativa que se tem a alguém que é ingressado na igreja. Há uma expectativa. Então, eu queria muita atenção de vocês nesse sentido, ok? Atos capítulo 9 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Queridos, nós estamos diante do texto que fala do chamado de Paulo. Esse é um texto que tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje conhece bem. Mas, embora a gente já trouxe essa mensagem, a gente já falou disso aqui, eu quero a atenção de vocês. Por quê? Vejam só como foi a conversão de Saulo. Reparem nos detalhes. Reparem como que era a vida desse homem, qual era o destino desse homem e o modo como o Senhor o aborda. Veja que
ele vai ao sumo sacerdote, ele pede autorização para prender os cristãos, e aqui é curioso, é bonito isso aqui, né, irmãos? Versículo 2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Olha como que eles eram conhecidos. Eles ainda não eram conhecidos como cristãos. Os crentes eram conhecidos como aqueles do caminho. Então, quando Saulo chegou lá para o sumo sacerdote, certamente ele usou essa expressão. Ó, excelentíssimo sumo sacerdote, eu venho solicitar cartas para prender aqueles que são da seita chamado o Caminho. Era assim que eles eram conhecidos. E ele recebeu essa autorização, foi de caminho com a sua comitiva, e no meio do caminho, para Damasco, ele vê uma forte luz e uma voz a falar com ele. Ele imediatamente se lança, ele cai, ele se prostra, e ele responde como um gatinho. Antes ele era um leão, né? Agora como um gatinho. Quem é, Senhor? Que queres que eu te faça? Aqui, queridos, nós já vemos o nosso primeiro tópico dessa manhã. O chamado de Deus, queridos, ele é eficaz. Ele não depende da vontade do homem. Nós temos que entender isso aqui muito bem, queridos. Porque nós temos como predominância no mundo evangélico o contrário disso. Nós vemos muita atribuição ao homem. Não, aceita Jesus, dá o primeiro passo. Enquanto nós não temos nada nas Escrituras que apoiam essas afirmações. Deus, ele é soberano, ele elegeu os seus antes da fundação do mundo e ele chama de modo eficaz, soberano, os seus eleitos. Ele não precisa da sua permissão, da minha permissão. Ele não depende da sua vontade, do seu querer, de você abrir seu coração, de você dar o primeiro passo. Nós vemos que aqui a abordagem de Jesus na vida de Saulo, Jesus não fez nenhum pedido para ele, não. Em nenhum momento Jesus falou assim para ele, até quando você vai continuar me perseguindo? Me aceita, só. O mineiro, né? Jesus mineiro. Me aceita, só. Até quando você vai ficar aí nessa peleja? Por favor, me aceita. Dá o primeiro passo. Se você me aceitar, você vai ver as bênçãos que eu vou te dar. Não tem isso no texto, irmãos. Jesus simplesmente, Saulo, Saulo, por que me persegues? Imediatamente ele caiu no chão. Irmãos, a graça é irresistível. Não tem como um ser morto em delitos e pecados, ao ouvir a doce voz de Jesus Cristo chamando, falar, eu não quero. Não tem como. Irmãos, isso é impossível. É inacreditável como que ainda tem pessoas que ainda acreditam nesse tipo de falácia. Vocês lembram de Pedro? Jesus passando. Pedro, vem, segue-me, farei de você pescadores de homem. O que fez Pedro largar tudo e andar após um homem simples na beira da praia? A soberania, a graça, o poder. É a luz encontrando com as trevas, é o amor encontrando com o pecado e alcançando, arrebatando o seu coração. Assim foi com Mateus, na alfândega. Se por um lado Pedro era um homem simples, humilde, e as pessoas falam que os humildes, os simples, têm mais facilidade de receber o evangelho, por outro lado Mateus, ele era um homem rico. Jesus chegou para ele e falou, vem, segue-me. Ele largou tudo, só com essa palavra. E Jesus não perguntou nada para ele não, ele mandou, deu ordem. Assim como Cristo fez com Lázaro, queridos, ele fez conosco. Lázaro, sai para fora. E nós não tivemos como dizer não. É impressionante o poder de Deus. Então eu queria tratar com vocês esse assunto sobre chamado eficaz. Acompanhe comigo, por favor. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida, nós aprendemos isso na aula passada, irmãos.
A Bíblia fala, reiterando aqui o que o pastor Lucas disse, que os eleitos, eles não foram eleitos em vida, eles foram eleitos antes da fundação do mundo. Apocalipse vai dizer que o livro da vida já foi escrito antes da fundação do mundo. Ele não está sendo escrito, ele já foi escrito. Então nós já estamos aqui dando sequência ao que já foi pregado. Vejam comigo. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida, a Deus apraz, em seu tempo determinado e aceitável, chamar eficazmente. O que é isso? Deus elegeu, mas nós nascemos em pecado. Então, Deus, na sua soberania, marcou dia e hora para encontrar cada um de nós. Alguns foram encontrados ainda crianças, outros foram encontrados adolescentes, outros quando jovem, outros quando estavam com a vida totalmente desarrumada, parecia que não tinha mais jeito. Ele foi lá e resgatou. Tem outros que o encontro dele marcado foi no leito de morte. Isso é da soberania de Deus. É isso que está falando aqui a nossa confissão de fé. Acompanhando aqui depois do 1 aqui, ó. Por sua palavra e espírito, o estado natural de pecado e morte no qual eles estão por natureza, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Então eu vou ler de novo a frase porque a pontuação falhou na hora que eu dei continuidade. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida eterna, a ele apraz, em seu tempo determinado e aceitável, chamar eficazmente por sua palavra e pelo Espírito Santo, do estado natural de pecado e morte pelo qual eles estão por natureza, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Isto, Deus, faz iluminando suas mentes de maneira espiritual e salvífico, para que entendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e por sua onipotência predispondo-os para o bem e atraindo-os irresistivelmente para Jesus. No entanto, eles vêm a Cristo livremente, muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Resumindo tudo isso aqui, queridos, o Pai elege, quem escolhe é o Pai. Jesus Cristo paga o preço por eles, na cruz, pelos eleitos. E o Espírito Santo age buscando aqueles que estão no livro do Pai. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus elegeu. Cristo pagou o preço, garantindo que aqueles que o Pai elegeu serão salvos. E o Espírito Santo vai atrás de cada um, convencendo-os da justiça, do juízo e do pecado. Aí alguém argumenta assim, uai, Paulinho, mas eu aceitei Jesus porque eu quis, uai. Senão eu sou um robô, uma marionete. Realmente, você aceitou porque quis. Mas por que você quis? Porque o Espírito Santo te convenceu. Você veio por sua vontade. Mas por que você veio por sua vontade? Porque o Espírito Santo foi trabalhando no seu coração, preparando você ao longo do tempo para o dia exato do encontro. E então você se rendeu. Vocês viram aqui em Paulo, capítulo 9, quando Jesus fala assim, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que quer dizer isso? Que Jesus já estava trabalhando nele. O aguilhão já estava ali, ó. E ele resistindo, igual um boi, né, no carro de boi lá, né, querendo para um lado e o boiadeiro ali. Era isso que o Senhor estava falando. Quando Saulo provavelmente consentiu na morte de Estevão, eu acredito, irmãos, isso é uma inferência, não está no texto, eu acredito que Paulo não dormiu bem aquela noite, não. Ele consentiu na morte de Estevão, ele viu Pedro sendo morto a pedradas, e Estevão olhando e glorificando a Deus, e olhando e vindo os céus abertos. Eu imagino que Paulo aquela noite não dormiu bem, não. Ele foi confuso para casa. Meu Deus, que isso? Aconteceu um negócio esquisito aqui, ué.
esse homem ele foi morto e mesmo assim ele não negou o Senhor dele e ele ainda orava, ele ainda orou para que Deus não imputasse os seus pecados. Eu imagino, isso eu estou imaginando, tá, irmão? Não está na palavra. Então o Senhor já estava trabalhando no coração de Paulo, de modo que no dia do caminho de Damasco, o encontro veio e ele foi irresistível. Paulo realmente aceitou a Cristo, se rendeu por sua vontade, mas antes disso, o Espírito Santo trabalhou no coração dele. Agora vamos ver isso biblicamente. Olha esse texto aqui que nós já falamos bastante. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ó Paulo falando aqui, ó. Primeiro o Pai predestinou. Aí Cristo foi lá e pagou o preço, abriu o caminho para tornar isso possível. Então, aqueles a quem ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha que Paulo falando aqui, ó. É impossível, olha aqui para mim, irmãos, que um eleito pelo Pai, que está no livro da vida antes do universo ser criado, é impossível ele não ser salvo. Se você acredita nisso, irmão, você não acredita na soberania de Deus. Se você não acredita que Deus elege e salva de maneira soberana e eficaz, você não acredita na soberania de Deus e muito menos na onipotência de Deus. Você ainda vê Deus como um ser humano, um ser fraco, que depende do homem para alguma coisa. Segundo versículo, Efésios 2:5. E estando nós mortos em delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmão, salvação é graça. Deus não viu nada em nós, não. Aí de nós, se ele tivesse olhado para nós, procurado alguma coisa, aí que a decepção ia ser grande. Efésios 1:17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha que lindo isso aqui, irmão. Olha esse texto. Olha que o Paulo estava aqui cheio do Espírito Santo, estava transbordando do Espírito Santo quando ele escreveu isso aqui. O Espírito Santo iluminou o nosso entendimento, o nosso coração. Queridos, faz aí um retrospecto aí, de você antes de você converter. Você já deve ter topado com os crentes por aí antes de você converter. Topou ou não topou? Eles falavam do evangelho para nós. Aqui não fazia o menor sentido. Foi uma loucura. É ou não é, Jean? Antes de nós convertermos, a pessoa vinha falar de Cristo para nós. Meu irmão Juscelio sofreu comigo. Ele vinha pregar para mim, eu ria na cara dele. Você é maluco, rapaz? Da onde? Eu me converti, eu tinha 16 anos de idade. Ele vinha pregar para mim, eu ficava louco. Falei, esse irmão meu pirou de vez. Não fazia sentido. Mas quando ele fez sentido? Quando o Espírito Santo iluminou os nossos olhos, nós podemos enxergar o nosso estado de pecado, nós podemos enxergar que nós estávamos indo direto para o inferno, e a graça veio e nos alcançou, e nós falamos, uau, eu preciso de mais disso, é tudo que eu preciso. Irmãos, veja que o texto em Efésios 2:5 fala assim, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha como isso é lindo, irmão, nós podemos falar disso todos os dias, toda hora, todo momento. Esse é o nosso principal assunto como cristãos. Ele nos deu vida, estando nós mortos, não teve nada a ver conosco, não foi algo que eu fiz. Ele simplesmente olhou e falou assim, eu vou salvar aquilo ali. Eu vou dar vida para ele. Ele está morto. Não tem condição nenhuma dele ser salvo. Eu vou lá, vou alcançar ele. E foi o que o Senhor fez. Louvado seja o Senhor. Esse texto aqui a gente sempre lê bastante, né? Ezequiel. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. É isso que ele faz no momento do chamado. Olha esse versículo, Efésios 1:18. É parte daquilo que nós lemos. Iluminados os olhos do vosso coração,
para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui eu quero falar uma coisa bem rapidinho. Eu gosto muito de uma fala de um pregador que eu tenho assim, uma grande admiração como pregador, que é o pastor Paulo Júnior. Quando ele vai falar sobre o poder que Deus usou para criar o universo, ex nihilo, ou seja, Deus criou do nada, pela palavra do seu poder, todas as coisas. Houve muita força e poder envolvido nisso, para criar o universo. Mas para salvar você que está aí sentado me ouvindo, ele teve que usar um poder ainda maior. Por quê? Porque para criar o universo, ele criou do nada. Ele pensou e logo ele fez com o poder da palavra. Mas para nos salvar, ele teve que pegar uma massa corrompida, imunda, suja, morta, contaminada, e nos convencer para nos salvar. Olha o final do versículo. Olha o final do versículo aqui, irmãos. Olha isso aqui. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Para sermos salvos, irmãos, um grande poder do Espírito Santo foi derramado e envolvido para convencer pecadores como nós. Isso não é tremendo, irmãos? Pensar que nós, por nós mesmos, jamais iríamos querer Deus, mas Ele nos quis tanto que Ele empregou todo o poder para nos alcançar. Salmo 110, 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então aqui mostra que nós fazemos isso voluntariamente, né? É o que falava no texto, mas movidos pela força e o poder do Espírito Santo. Ainda em graça irresistível, vamos lá, para a gente amarrar essa primeira doutrina, este chamado eficaz é somente por livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem, e nem de algum poder ou agência da criatura, sendo esta totalmente passiva, estando morta em pecados e transgressões, até que sendo vivificada, renovada pelo Espírito, é feita capaz de corresponder a ela, e a receber a graça oferecida e comunicada nela. Para isso é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Olha os textos aí, eu vou só passar por eles, queridos, senão a gente não avança. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, não esqueçam desse texto aqui nunca, hein? Esse texto aqui, esse aqui vocês têm que saber de cor, irmãos. Nós somos salvos mediante a... Olha só isso aqui. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, não. Nem a graça e nem a fé. Isso é dom de Deus. Efésios 2,5, nós já lemos. Mas eu vou ler de novo. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E agora? Efésios 1,19, também já lemos, mas o 20 não. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita de Deus nos lugares celestiais. Vejam que Deus, Paulo aqui, ao escrever, inspirado pelo Espírito Santo, ele compara o poder de salvar você e a mim com o mesmo poder exercido para ressuscitar Jesus dos mortos. Ele faz essa comparação nesse versículo. Tremendo, né, irmãos? Bom, uma vez que ele nos elegeu, ele pagou o preço para que isso fosse possível, e o Espírito Santo nos chamou, o que acontece nesse momento? O que acontece no ato do chamado? Primeira coisa, uma doutrina esquecida e pouco pregada, a doutrina da regeneração.
O chamado de Deus, eu estou falando chamado de Deus, não é o convite para vir fazer parte da igreja, não. É o chamado de Deus. O chamado eficaz. Acontece uma regeneração. O que é isso? Uma transformação do coração. Vocês lembram de Nicodemos? O que Jesus falou para ele? Necessário é nascer de novo. A Bíblia está recheada de textos que falam sobre isso. Ninguém vai entrar no céu, querido, se não for antes regenerado. Essa palavra regenerado quer dizer gerado de novo. Nós nascemos em pecado e renascemos em espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Ninguém compreende as coisas do espírito senão aqueles que são nascidos do espírito. Veja como que a palavra de Deus ela vai fechando. Irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. A salvação, queridos, é o maior milagre que um homem pode experimentar. A salvação não é simplesmente mudar de religião, mudar de estilo de roupa, estilo de cabelo, estilo de linguagem. Não. A salvação é um milagre. O que acontece na doutrina da regeneração? Quando o Senhor nos chama e transforma o nosso coração, há uma mudança na vontade. Não é só uma coisa de que você fala assim, eu até gostaria, mas não pode, a minha religião não permite. Tem nada a ver com isso, irmãos. A doutrina da regeneração, ela diz que, apesar de sermos pecadores, apesar de ainda termos fraquezas e inclinações para o pecado, por causa da nossa natureza, nós não temos mais vontade de pecar. Por quê? Porque o coração novo que Deus nos dá, ele tem uma outra vontade. É aquela que Jesus proferiu aos discípulos quando eles ofereceram comida para ele. Ele falou assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmão, ser crente é a coisa mais extraordinária que pode acontecer na vida de uma pessoa. É uma mudança completa, radical, no interior e na mente. É por isso, irmãos, que eu preguei aqui domingo sobre trigo e joio. E eu achei muito interessante que alguns irmãos mandaram para mim algumas informações sobre características que diferenciam o trigo e do joio. Achei muito interessante isso. Façam isso mais vezes, irmãos. Se envolvam com as pregações. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Isso é sinal que a igreja está amando a palavra de Deus, está querendo mais, está com mais fome ainda. Irmãos, no meio do povo de Deus sempre haverá trigo e joio, ovelha e bode, crentes e não crentes, justos e injustos. Por isso que a pregação do evangelho é tão importante, porque se não houver a regeneração, não tem salvação. A regeneração é justamente o que acontece quando alguém é chamado. Então vamos ver lá, acompanhe comigo. Cremos que para sermos salvos devemos ser regenerados. Temos que nascer de novo. A regeneração consiste em dar uma disposição santa à mente. Isto ocorre somente pelo poder do Espírito Santo e está acima da nossa compreensão. Somente pela graça de Deus podemos ser regenerados. Não é mérito do homem. Por meio dela está assegurada a nossa obediência voluntária ao Evangelho, que produz santos frutos de arrependimento, de fé e de novidade de vida. A graça demonstra a gloriosa bondade soberana de Deus, que exclui completamente a vanglória humana e promove a humildade, o amor, a oração, o louvor e a confiança em Deus para ser percebida pelos seus eleitos em todo aquele que verdadeiramente crê no Evangelho. Olha lá, Isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino
de Deus. É impossível, irmãos. Efésios 2:5, vamos ler de novo. Estando nós mortos em nossos delitos de pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve uma mudança, houve uma transformação, houve um milagre aconteceu. A Bíblia compara a regeneração como um morto que ressuscita. Ele nasce de novo, ele vive novamente, agora com uma nova vida. A doutrina da regeneração. Olha lá. Olha o que John Wesley, um grande pregador do século XVII, disse. A regeneração é a grande mudança que Deus opera na alma quando a vivifica, quando a levanta da morte do pecado para a vida de justiça. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Então, já vamos passar para a terceira doutrina. Prestem bastante atenção nessa ilustração. A gente muitas vezes já ouviu que a salvação é como você está se afogando no mar e de repente chega um navio salva-vidas e lança uma boia para você escrito salvação e você se agarra nela. E então você é puxado para o navio. Essa é a pior ilustração sobre salvação que vocês podem escutar. Por quê? Porque segundo a Bíblia nós não estamos afogando. Segundo a Bíblia, nós estamos no fundo do mar, já em estado de putrefação. Já afogou há muito tempo. Já morreu, já bebeu água, já está apodrecendo. Aí Cristo deixou o seu navio, mergulhou lá nas profundezas do oceano, pegou esse corpo morto, subiu com toda a força, levou para a praia, refez seu corpo, soprou-lhe o Espírito Santo, o pôs de pé e fez dele nova criatura. Isso é salvação. É pegar o morto em delitos e pecados, já condenado, e ressuscitá-lo com poder e grande glória. Isso é salvação, irmãos. Isso é salvação. Então a regeneração é isso, é nascer de novo. Olha o que fala aqui, ó. O Espírito Santo é o agente especial na obra da regeneração. Ele opera a transformação no indivíduo. Você lembra o que Jesus falou para Nicodemos? O Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. O Espírito Santo vem, toma ele e agora ele começa a conduzi-lo. A palavra fala que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Não são mais guiados pela carne, pela vontade da carne, pelo diabo. Olha como que a palavra, irmãos, ela é totalmente, ela vai se amarrando, né? Tito 3, versículo 5. Olha esse texto, queridos. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lindo esse texto, né, irmãos? Esse texto é bonito demais. Olha aqui, irmãos. Não foi por causa das nossas obras, mas foi pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo te alcançou, querido. O Espírito Santo transformou você. Muito bem. Então, a gente começou lá no chamado, que, né, o Senhor nos chamou. Beleza, ótimo. No chamado de Deus, não é do homem, não é do pastor, não é da irmã, não é do profeta, é de Deus. O chamado, o encontro seu com Deus. O que ele produziu em você? Primeiro, regeneração. Ele transformou você. Segundo, justificou você. Lembra lá do Romanos 8,30? Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Então, a justificação, queridos, olha aqui, acontece no ato da conversão. Acompanhe comigo o texto. Ali. Aqueles que são unidos a Cristo, eficazmente chamados e regenerados. Olha aí as duas doutrinas que a gente acabou de ver. Chamado e regenerado. Vou ler de novo. Aqueles que são unidos a Cristo, eficazmente chamados e regenerados,
tendo um novo coração, um novo espírito criado neles, através da virtude da morte e ressurreição de Cristo, são também santificados, real e pessoalmente, por meio da mesma virtude, pela sua palavra e espírito que habita neles. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído, e as várias concupiscências são cada vez mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvíficas para a prática da verdadeira santidade. Queridos, eu peço desculpa, mas na hora de fazer esse slide, eu fiz ele errado. Esse aqui é da santificação. Ó. Pulei o da justificação. Ok. Eu vou pular esse aqui, que esse aqui é o da santificação. Daqui a pouco eu explico ele para vocês, tá bom? Me perdoe, irmão. Na hora de fazer ali, eu me confundi. Então, voltando aqui. Rebobina a fita, volta tudo. Jesus nos chamou e Ele nos regenerou no ato da conversão. Nesse ato da conversão acontece a doutrina da justificação. O que é isso? Tudo bem, a gente nasceu de novo, a gente estava morto em delitos e pecados. Só que tem um detalhe. Nós éramos culpados. Lembra que o pecado de Adão passou a todos os homens? Havia uma dívida. Então, só nascer de novo não resolve o problema da culpa. Para resolver o problema da culpa do pecado, que é o que leva para o inferno, alguém teve que pagar o preço. Cristo. Então, na cruz, ele derrama o sangue inocente dele, perfeito. E todo aquele que nele crê, presta atenção nisso, irmãos. O sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício substitutivo. O que é isso, Paulinho? Quando você crê, Jesus se coloca no seu lugar. E a justiça dele é imputada sobre você. E o seu pecado sobre ele, Cristo. Então, nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes. A doutrina da justificação ela é curiosa, irmãos, porque uma vez declarado justo, não tem como essa sentença ser mudada. É uma vez só. A justificação é uma vez só. Ela acontece no ato da conversão. Deus foi lá e bateu o martelo. Quando você creu pela fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a justiça dele é imputada a nós. Então somos declarados justos. Isto quer dizer que nós somos justos no sentido de não pecarmos mais, de sermos perfeitos? Não. Isso quer dizer que diante de Deus, nós não somos mais condenados. A dívida foi paga. Foi quitado na pessoa de Cristo. Por isso podemos ser salvos. Deus, ao nos levar para o céu, queridos, Ele não vai levar pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez. Nisso somos justificados. Olha isso aqui, irmãos. Olha esses textos aqui. Ó. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quanto custou a justificação para você, para mim? Nada. E para Cristo? A vida. Romanos 8:30, nós já lemos. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. É no ato. É no mesmo instante. Romanos 4, versículo 5. Mas, ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Quem que justifica o ímpio, irmãos? Cristo. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos 4, versículos 5 ao 8. Nós somos declarados justos, irmãos,
pelo sangue de Jesus. Olha o tanto que é importante, irmãos, o sacrifício de Jesus. Quantos desdobramentos há no sacrifício de Jesus? O sangue dele é suficiente para justificar todos aqueles que nele creem para a vida eterna. São declarados justos. Não há, irmãos, como ir a Deus a não ser por meio de Cristo. Não há como entrar no céu a não ser por Cristo. Tudo converge na pessoa de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A justificação, olha lá, é o dom livre de Deus a todos os que creem em Jesus Cristo como único Salvador, encontrando nele todas as coisas necessárias para a salvação. Olha isso aqui, queridos, essa frase aqui, ó. Acompanhe comigo. A justificação, a doutrina da justificação, ela lida com a culpa do pecado. O Senhor elegeu, o Espírito Santo chamou, regenerou e declarou justo os salvos. Por isso, irmãos, que Paulo, em Romanos 8, vai falar assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por que não há condenação, queridos? Porque já foram justificados no tribunal de Deus. Já foram declarados, o martelo já foi batido. O sangue de Cristo os justificou de todo o pecado. Então a doutrina da justificação lida com o problema da culpa. Mas nós temos 3 coisas para lidar como cristãos. Prestem bem atenção nisso, irmãos, comigo, estou acabando. A culpa do pecado, o domínio do pecado e a presença do pecado. São coisas distintas. Vou repetir. A culpa. O problema da culpa se resolve na justificação, na conversão. A culpa é removida pelo sangue de Cristo, pela fé. Segundo, o domínio. Primeiro, segundo, o domínio do pecado. Aí a gente entra na última para a gente fechar com chave de ouro. A doutrina da santificação. Vamos lá? Acompanhe comigo. Aqueles que são unidos a Cristo, eficazmente chamados e regenerados, tendo um coração, um novo espírito, criados nele, através da virtude da morte e ressurreição de Cristo, são também santificados real e pessoalmente por meio da mesma virtude. Pela sua palavra e espírito que habita neles, o domínio de todo o corpo do pecado é destruído. E as várias concupiscências são cada vez mais enfraquecidas e mortificadas. E eles, mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvíficas, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Presta atenção aqui, igreja. Até aqui, chamado, justificação e regeneração não dependeu de nenhum de nós. Até aqui foi só graça. Foi Deus quem fez. Foi o Espírito Santo que operou. Mas a partir de agora, na santificação, o Espírito de Deus trabalha junto conosco. Agora nós temos responsabilidade. Se por um lado a justificação lida com a culpa, a santificação lida com o domínio do pecado. Ou seja, você foi salvo, você foi regenerado, você foi justificado, mas você ainda é pecador e precisa lidar com diversos pecados. Precisa lidar com diversas questões. Aqui. E esse ponto, queridos, eu tenho 12 minutos para falar. Prestem muita atenção que quando eu preparava, esse eu entendi que era o principal tópico do nosso estudo essa manhã. Eu vou falar alguns textos aqui, mas nós estamos enfrentando um grande problema hoje, como cristãos e como igreja. Um grande problema. Por quê? Muitas igrejas perceberam que é possível servir a Deus, entre aspas, tá? No pecado. Vivendo de qualquer jeito. Vivendo a vida de qualquer forma. Não acontece nada. A pessoa está na igreja, é batizada, tem funções, mas adultera. Não acontece nada. Rouba. Não acontece nada. Fala mentira. Não acontece nada. Fala palavrão. Não acontece nada.
vivem a vida como querem lá fora. Entram para dentro da igreja, exercem os seus ministérios e a vida continua. E nós estamos com um grande problema sobre isso. Porque nós estamos vendo hoje, queridos, sendo discutido que homossexualidade não é pecado. Que ter duas esposas, duas mulheres, não tem problema. Nós estamos vendo isso aí. Nós estamos vendo os jovens, muitas vezes, vivendo uma vida dupla. Acho que um dia foi o pastor Lucas que trouxe aqui, né? É o James Bond, né? Ele tem uma vida dupla, né? Ele tem o trabalho dele, que ele é um agente, e tem a vida dele lá que ninguém sabe que ele é um agente. Ele vive uma vida na igreja de um jeito, e lá fora ele vive de outro jeito. Irmão, não dá para ter uma igreja saudável, não dá para fazer uma aclamação de membros aqui, de pessoas que não são santificadas, que não são santas, que não são retas e puras, ou pelo menos estão lutando com Deus em oração, em jejum, em santificação, para ter uma vida reta e santa. Isso não faz, meus irmãos, isso não condiz com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Por favor, irmãos, eu faço questão de vocês abrirem Efésios capítulo 1. Por favor. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê, irmãos? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Por que Deus te elegeu, meu irmão, antes da fundação do mundo? Foi para você cantar na igreja? Para você ser pastor? Para você ser um diácono? Não! O Senhor chamou você, querido, para ser santo. Nós temos visto uma coisa muito comum hoje em dia. A igreja precisa se amoldar à cultura, porque senão o mundo não vai vir para a igreja. Desde quando, irmãos, o evangelho precisou de um jeitinho para salvar pecadores? A pregação, os púlpitos, vocês podem ver, faz uma pesquisa rápida. Faz uma pesquisa rápida. As igrejas viraram palco. Não tem mais púlpito. O pregador, ele anda para lá, ele anda para cá, ele pula, ele roda pirueta, ele vai. Porque ele quer entreter as pessoas, ele precisa chamar a atenção. Só a palavra não chama. Aí ele cria um monte de coisa, ele conta história, ele conta a história da infância dele, quando ele morava na roça, ele faz piadinha para atrair pessoas. Faz o culto temático. Não, agora vamos ter um culto temático aqui. Vai ser o culto junino. Nós estamos agora na festa junina. Então vamos... Queridos, o que está virando isso? Não, é carnaval, agora é o bloco da igreja. O que é isso? Como assim? Irmãos amados, presta atenção no que eu estou falando. Nós não podemos perder a referência. Nós somos crentes ou não? Porque se nós queremos ser como o mundo, é melhor ir para o mundo. Para que fazer aclamação de membros? Para que fazer parte de uma igreja? Para quê? Se eu gosto do mundo, se eu gosto do pecado, se eu gosto da imoralidade, o meu lugar não é na igreja. Eu não nasci de novo, eu não fui regenerado. Eu não fui justificado. Eu estou enganando a mim e tentando enganar os outros. Eu sou um joio no meio do trigo. Irmão, isso é sério, isso é grave. Eu quero ler com vocês aqui, está aqui alguns textos. Olha só, Jesus falando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra santo, querido, quer dizer separado, distinto. Olha lá comigo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, está ali. Abstende-vos de toda a forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Em tudo, meu irmão. É no modo como que você gasta o seu dinheiro, é no modo como você trata a sua esposa, é no modo como você cria seus filhos, é no modo como você lida com seus negócios, com seus papéis. Em tudo. É no jeito que você fala, é no jeito que você veste. Ah, Paulinho, eu estou achando essa igreja muito legalista. Não confunda as coisas, irmão.
Se por um lado nós vivemos a graça e vivemos pela graça, e é o que pregamos aqui nesta igreja, a graça não é uma carta de admissão para você fazer o que você quer, não, meu irmão. Tem que vestir com decência, sim. Tem que guardar os olhos do pecado, sim. Não é qualquer coisa que você deve assistir na televisão, não. Não é qualquer amizade que você pode ter, não, meu irmão. Não é qualquer emprego que é para você, não, meu irmão. Tem que ter responsabilidade com o culto, sim, meu irmão. Tem que ter. Tem que obedecer a liderança, sim, meu irmão. Enquanto a liderança responde dentro da palavra de Deus, você tem que andar segundo a vontade do Senhor. É Bíblia. Nós não temos, irmãos, às vezes os irmãos estão até um pouco assim, mas nós não temos como prosseguir como igreja, aclamar membros que não entendem isso. Ah, Paulo, mas aí é muito legalismo. Querido, entenda, legalismo é o que a igreja humanamente impõe para você. Você não pode... A sua saia pode ser só até aqui. Daqui para cima, você não pode cortar o cabelo. Não pode ir no cinema. Não pode. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Agora, viver de maneira santa... Viver de maneira justa, reta, com seus negócios, de maneira honesta, honrando o que você fala, guardando os seus olhos, honrando a sua esposa, seja perto dela ou longe dela, cuidando do seu lar, zelando pela comunhão da sua casa. Meu irmão, nós fomos chamados, irmãos, para ser diferentes, santos. Olha aqui. Veja aqui comigo. Olha eu quero ler de novo, irmãos, esse texto aqui. Olhem comigo. Abstende-vos, abram mão, joguem fora, saia de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. Eu não consigo dar um jeitinho nesse versículo, irmãos. É difícil para mim. E isso não quer dizer que eu sou plenamente santo e irrepreensível. Claro que não. Pelo contrário. Eu luto veementemente contra os meus pecados. O tempo todo. O que nós não podemos é o que Paulo vai dizer aos romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O grande problema, queridos, é que nós estamos conformados. Ah, eu sou assim mesmo. É desse jeito mesmo. Ah, todo mundo é assim. Ah, afinal de contas, todo mundo é pecador. Não. Paulo está falando: não se conformem, não aceitem, não abram mão, não abaixem a guarda, sejam santos. Olha lá, Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se você diz que é de Cristo, se você diz que é regenerado, se você diz que é crente, não faz sentido você ter uma vida imoral. Pornografia, sensualidade, fazendo coisas escondidas, tendo amizades no WhatsApp que não convém, conversando com pessoas que não convém. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, meu irmão. Se você não está, o seu caminhar não é um caminhar progressivo em santificação, questione sua salvação. A santificação não quer dizer, a justificação é no ato da conversão, tá? Mas quando é que a santificação começa? No ato da conversão, mas ela é progressiva. Nós vamos sendo santificados a cada dia um pouco. Cada dia, cada dia. E o cristão, olhem para mim, igreja, precisa se empenhar nisso. Você está se empenhando nisso, meu irmão? Você tem orado nesse sentido? Abram comigo, eu estou terminando, irmãos, Romanos 8, de novo, por favor. Romanos 8.
versículo 29. Eu falei do 30, agora eu vou falar do 29. Olha esse texto, irmãos. Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Você quer uma boa definição do que é santificação? Romanos 8, 29. É ser conformado à imagem de Cristo. Jesus usaria essa roupa que você usa, irmã? Irmão. Ele andaria com essas pessoas? Ele assistiria essas coisas? Ele diria essas coisas? Ele trataria as pessoas dessa forma? Comece a perguntar isso. Porque, irmão, santificação é isso. Nós fomos predestinados para sermos santos. E como é ser santo? É viver, ser conformados à imagem de Cristo. Olha lá. Partindo para o final. A santidade é o nosso alegre dever diante de Deus como filhos obedientes. Olha aqui que Pedro fala, 1 Pedro 1, 14 ao 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente da vossa ignorância. Ah, mas eu sou assim, eu estou me sentindo assim. Pro inferno com isso. Converteu? Não tem mais esse negócio que você está sentindo não, meu querido. Você é nova criatura. Vida nova. Tem que, olha o que Paulo fala. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, a maior marca de uma igreja é a santidade. Nós precisamos ter paixão pela santidade. Nós precisamos ter amor pela santidade. Nós precisamos correr atrás. A palavra que nós lemos aqui, nós devemos buscar isso, viver isso, respirar isso. O que Apocalipse vai dizer no seu último capítulo? Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. E aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Quando Jesus voltar, ele vai buscar uma igreja santa, não uma igreja corrompida, uma igreja toda entranhada em política, em assuntos que não levam a lugar nenhum, em tolices, entretenimentos vãos que não vai levar a lugar nenhum. Cristo vai voltar para buscar uma igreja santa e irrepreensível em amor. Acho que esse é o último. Descrevendo a santidade aos crentes, o puritano Stephen Charnock identifica o Pai, Deus, como a fonte da santidade. O Filho, o modelo da santidade. E o Espírito Santo é o que estampa em nós a santidade de Deus. Olha que coisa linda. Deus é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o que está no trono. Tá, tudo bem, Deus é santo, mas como que é isso? Aí Jesus vem e vive uma vida em plena santidade. Você quer ser santo? Olhe para Jesus. Seja como Cristo. Mas como que eu posso fazer isso, irmão Paulo? Isso é muito difícil. Comece a pedir ao Espírito Santo. Me transforme, me mude, me capacita, me ajuda a vencer esse pecado, Senhor. Me ajuda, eu não me conformo com isso, eu não aceito isso na minha vida. Eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa iracunda, eu sou uma pessoa que ciumenta, eu sou uma pessoa avarenta, eu sou uma pessoa vingativa. Senhor, me tira isso, me muda isso, Senhor. Me ajuda, Senhor. Ontem o pastor Lucas trouxe uma mensagem aqui graciosa, ela vai ao ar essa semana. Assistam, irmãos, assistam. Amar a Deus, amar pessoas e impactar o mundo. Nós só vamos impactar essa cidade, queridos, quando nós fomos diferentes do mundo. Nós fomos santos em todo o nosso modo de vida. Eu quero ler isso aqui só para encerrar, tá bom? O Pai é a fonte de santidade que nos santifica. João 17, do 11 ao 17.
Para limpar a nossa imundície, o Pai enviou Cristo para remover a culpa do pecado, justificação. E o Espírito Santo para remover a mancha. O Filho é o modelo da nossa santidade, pois é a sua imagem que somos conformados. O Espírito é aquele que estampa em nós a santidade de Deus. Ele torna santos os pecadores, submetendo-nos à sua mente, e nos santifica para buscarmos as coisas do Espírito. Que Deus, meus irmãos, realmente nos abençoe. Que sejamos uma igreja santa, comprometida com a palavra de Deus, comprometidas com a verdade. Eu teria muitos outros textos aqui, como vocês viram, referências, mas já são 10:05. Eu peço aos irmãos que esse vai ser o assunto dos pequenos grupos, tá? A doutrina da santificação. Comece a partir de hoje, buscar textos, meditar sobre isso, para quando chegar na reunião, você contribua também com as suas experiências de santificação e com textos que fortaleçam essa doutrina tão negligenciada, tão esquecida, tão rejeitada pela igreja de hoje. Amém, igreja?